porque eu tenho que terminar de falar meus amados, esse resto. como vocês estão? E aí, nesse vídeo, eu não sabia que o Instagram agora tá dando 1 hora só. É o meu processo de despertar espiritual. Eu vou deixar cair e já volto, primeiro, tá? de uma trilogia Pra gente terminar. que vai do meu despertar espiritual até a astrologia, passando pelo meu contato com os seres estelares e meus guias e meus mestres. Então sejam muito bem-vindos nesse vídeo que eu vou compartilhar um pouquinho da minha história. Esperar o pessoal ir chegando. Uma sexta-feira. Vão se acomodando aí. Oi, Pri. Vamos pegando. Quem quiser pega uma água. E se vocês tiverem já perguntas e quiserem, né, ir colocando as perguntas aqui, eu vou respondendo ao longo do meu relato. Eu sei que é um relato bem pessoal mesmo que eu venho trazer e que é muito importante vocês não fazerem uma comparação no sentido de onde vocês estão no processo de vocês, porque para cada um acontece de uma forma muito, muito diferente, muito particular, tá? O meu processo, e isso é muito interessante porque a gente precisa primeiro desconstruir aquela questão de que o processo de despertar espiritual, ele envolve sempre experiências espirituais transcendentes, né? A gente precisa desconstruir que o processo de despertar espiritual, ele envolve que você vai dormir de um jeito e no dia seguinte você vai acordar de outro, tá? Então, por isso que ele se chama um processo, né? Ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele não tem um fim. Ele é eterno. E justamente pelo fato de chamar processo, ele entra dentro de uma das leis cósmicas mais lindas, que é a lei da impermanência, onde você acha que você tá bom o suficiente, que você já acordou, né? Aí vem o universo e te dá uma chulapada e diz que você não acordou ainda o suficiente, né? Então, a primeira coisa é ter em mente e ter no próprio coração que desde que a gente nasce, nós estamos despertos. Desde que a gente nasce. Ai, gente, esqueci, deixa eu colocar aqui para vocês o tema da live, né? Então, vamos lá. Meu processo. Então, e é muito interessante porque virou muita... Com a questão da condição sanitária global, né? Isso ganhou um boom muito grande. Despertar espiritual, isso, aquilo, né? É meu processo. E eu achei isso muito bom, porque a maior parte das pessoas teve que se voltar para dentro. E, de fato, o despertar, ele só acontece quando a gente começa a questionar... Ixi, peraí, gente, que eu não consegui... Aqui, como eu comentei. Fixar, não. Ai, não fixou. E achei muito interessante isso, porque, obviamente, eu tô tentando, acho que não fixou, gente. Me fala se fixou, mas eu acho que não. Eu acho que a tela do meu celular tá meio... Me fala se fixou, gente, por favor. Tem hora que a tela do meu celular dá uma bugada. Não, né, Pri? Então. Aqui. Aqui, achei. Pronto. Não, uai. Não, eu fixei você, Pri, sem querer.
Gente, é que o celular ele é novo e eu ainda não me acostumei com alguns recursos dele. Eu mudei. Ai, não sei. Interessante o que tá acontecendo. Enfim. Bom, vamos seguindo. Mercúrio retrógrado. E aí, com essa questão, né, da condição sanitária mundial, de fato, nós fomos obrigados a olhar para dentro de nós. E o despertar, ele veio em um nível coletivo muito intenso, porque o primeiro passo para o despertar é começar a se questionar acerca dos próprios pensamentos, comportamentos e do que você está vivendo naquele momento e da sua própria realidade. Quando a gente nasce, nós estamos despertos. E o que é estar desperto? É você estar numa condição com os seus 4 corpos alinhados com algo superior, que é o seu eu superior. Ou seja, você entra no estado de coerência entre o que você sente, o que você faz, o que você fala e o que você pensa. Isso é o despertar espiritual, gente. Não é você dormir de um dia e acordar do outro dia iluminado igual Buda. Percebem? Para ele chegar no processo de despertar dele, para todos os grandes mestres que nós tivemos na história da humanidade nos últimos 2000 anos, a história deles foi um processo. Eles não foram dormir de um jeito e acordaram de outro. É verdade, eles foram dormir de um jeito e acordaram de outro, porque o processo deles estava acontecendo em outra dimensão. Mas aqui nós estamos falando de nós, de terceira dimensão, tá? Então, quando a gente nasce, nós nascemos despertos. Nós nascemos com esse alinhamento dos 4 corpos quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes. A grande questão é que a gente não toma consciência madura de que nós estamos despertos enquanto crianças. Por isso que depois de adultos, e quem está aqui comigo há muito tempo sabe o quanto que eu falo de acessar a nossa criança interna. Porque a nossa criança interna, ela está num alinhamento direto com o eu superior dela, embora ela não tenha a maturidade para entender isso. Mas a criança, ela já é desperta. Se a gente parte do princípio... Gente, vou ter que colocar o fone. Se a gente parte desse princípio, e esse é o princípio de despertar espiritual que eu concluí recentemente, e quando eu falo recentemente, isso há alguns meses atrás, faz muito sentido, né, quando a gente... E aí faz muito sentido quando a gente começa a trabalhar muito a nossa criança interna depois de adultos. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre tive uma conexão muito forte com as instâncias superiores, com o mundo superior. É que quando nós somos crianças, a gente não tem a noção desse nosso poder. E aí, aos poucos, a gente vai crescendo em um ambiente onde a gente é tolhido desse nosso processo, né? Dessa nossa reconexão. E aí, o que acontece? Depois de adultos, a gente faz o caminho inverso. A gente volta a acessar a nossa criança para que nós possamos acessar o nosso poder de estarmos despertos. E é muito interessante porque quando eu decidi fazer essa live, eu comecei a refletir sobre o meu processo. Eu comecei a refletir sobre o quanto eu sempre tive uma proteção divina muito grande na minha vida. O quanto eu sempre fui
de fato alinhada com o meu falar, o meu pensar, o meu sentir e o meu fazer durante grande parte da minha vida. E aí houve um momento em que de fato eu me perdi, porque a gente vai entrando dentro de um sistema em que fica, pelo fato de a gente não ter a maturidade ainda, por conta da idade cronológica, né? A gente ainda não consegue sustentar dentro do sistema quem realmente somos. E aí a gente acaba indo para o fluxo de dentro do sistema. Só que sempre na minha essência, eu sempre tive muita conexão espiritual, né? Muita mesmo, assim. Só que eu não entendia que aquilo era uma mediunidade, eu não entendia que aquilo era empatia, eu não entendia que eu era um ser empático. Eu não entendia. E uma das primeiras questões de um despertar oi meninas, eu não tô conseguindo acenar, agora eu consegui. Um dos grandes sacadas do despertar é você começar a se questionar em tudo que acontece à sua volta. O despertar espiritual ele não acontece no espírito, gente. Ele acontece na mente. Isso ninguém contou para vocês. Ele acontece no momento em que você começa a se questionar sobre o seu comportamento na vida. Só que é um comportamento, não é que os outros ficam falando do seu comportamento. É quando aquilo bate fundo em você e você fala assim, por que eu sou assim? Boa noite, Thaís. Boa noite, Paula. O despertar espiritual, ele não acontece você começar a conversar com seus guias e mentores do dia para a noite. Ele acontece no questionamento dos seus padrões de comportamento, dos seus sistemas de crença que você está vivendo até aquele momento. E quando eu parei para refletir sobre isso, eu comecei a fazer uma cronologia da minha vida. Só que essa reflexão, gente, ela é uma reflexão ao ponto de girar, de ter uma força ígnea para você buscar respostas. E essa força ígnea, ela precisa ter uma outra força mantenedora para você continuar a busca pelas respostas. Porque são duas etapas. Você se movimentar energeticamente daquele lugar e buscar respostas. Tá? E quando você busca essas respostas, tudo se desconstrói na sua vida. Você fica muito tempo sem chão. E aí você precisa acessar uma outra força dentro de você para você se manter naquilo, para criar um novo chão para você. Isso é o processo de despertar, gente. Quando que aconteceu esse processo? Quando que foi o start na minha vida para que essa força ígnea me jogasse para o processo e me mantivesse no processo? Foi há 7 anos atrás. Eu tinha 32 anos. E aí, eu tomei um pé na bunda de um relacionamento que eu tinha. Eu acho que eu tava nesse relacionamento fazia 2 anos. Eu tomei um pé na bunda, um senhor de um pé na bunda. E aquilo tirou o chão. Porque em algum momento eu comecei a me questionar sobre os meus comportamentos. E aí foi quando eu decidi ir fazer o quê? Terapia.
Foi o meu primeiro movimento. Lembra que eu falei que o processo de despertar espiritual, ele não começa no espírito, ele começa na mente, ele começa no corpo mental. Porque se o teu corpo mental, ele tá bagunçado energeticamente, ele tá um macaquinho bêbado pulando de galho em galho, você não consegue ultrapassar os níveis supramentais, que é onde está o teu eu superior. Se você não organizar a tua mente, não aquietar a tua mente, não aquietar o teu corpo emocional, você não acessa o teu corpo espiritual. E aí foi quando eu decidi. Eu tinha 32 anos. Eu tive um retorno de Saturno um pouco tardio, né? Saturno, ele volta na nossa posição natal entre os nossos 28 e 32 anos. Eu tive um retorno tardio de Saturno. Eu tive um retorno de Saturno aos 32 anos. E eu tenho Saturno na minha casa 1, que é a minha casa de estrutura da minha persona. Agora vocês podem imaginar como que foi todo o processo. E aí eu decidi ir pra terapia, gente. Eu fui pra terapia. Eu fui pra terapia com psicólogo, porque eu queria entender um comportamento agressivo que eu tinha muito. De, tipo assim, uma questão com o mundo, uma questão de briga com o mundo, né? E eu queria entender isso. E aí foi mais interessante ainda, porque eu decidi isso na semana do meu aniversário. Um dia antes do meu aniversário, no dia 5 de fevereiro de 2014, gente, eu lembro exatamente essa data, porque foi muito sincronicidade. Caiu um quadro na minha cabeça, bem aqui no meu chakra coronário. A ponta do quadro. Tipo, eu tava na minha casa, não era nessa casa que eu tava. Eu tava passando num corredor. Aí, sem querer, a gente nunca é lá sem querer, né? Eu esbarrei no quadro, aí eu tropecei no meu próprio pé, o quadro caiu de ponta no meu chakra coronário. Vocês imaginam, né? Sangrou tudo, fui pro pronto-socorro, dá ponto, nananana, enfim. E esse episódio me fez lembrar que já tinham ocorrido muitos outros porradas físicas em mim, me jogando para um questionamento elevado acerca daquilo que estava acontecendo. Só que o meu anjo da guarda falou assim, ó, não tava dando certo, vão ter que mandar um quadro na cabeça dela. E foi, gente. Foi um quadro que caiu na minha cabeça aos 32 anos. Que começou. Eu não estou dizendo que isso acontecesse com vocês, tá, gente? Muito pelo contrário, tá? Mas o meu processo de despertar espiritual, ele começou quando eu fui pro consultório do psicólogo e falei pra ele, olha, eu sou agressiva, eu sou muito agressiva, eu tenho vontade de bater nas pessoas, se deixar eu bato nas pessoas, se deixar eu soco a cara delas. É que eu nunca fiz, mas era uma força agressiva, era uma força de luta com a vida que eu tinha, que naquele momento eu queria entender esse comportamento. Então, naquele momento que eu me questionei sobre o meu próprio comportamento, começou meu despertar. Só que o despertar... Oi, Jana! Só que o despertar é o que eu falei. Você tem duas forças. Uma ígnea que te joga e uma outra sustentadora. E a terapia, ela foi a minha primeira porta. É claro que, né? Quando o terapeuta começa a pegar muito, o que acontece? A gente, foge. A gente foge. Então, eu fiquei um tempo em terapia, acho que eu fiquei 6 meses. Acho que eu fiquei 6 meses em terapia.
limpei muita coisa do meu corpo emocional e aí eu comecei a entender que a lente que eu usava para ver o mundo era a lente que a minha mãe usava, que a minha avó usava e que meu avô usava. Porque foram as 3 pessoas significativas que me criaram. E hoje, como astróloga, eu via que eu enxergava o mundo através da lente de 3, a minha mãe capricorniana, meu avô taurino e a minha avó ariana. Ou seja, eu via o mundo como uma guerra. Só que dentro de mim aquilo nunca fez sentido. Eu ver o mundo como uma guerra. Eu ver o mundo como algo tenebroso e como algo em que eu preciso bater antes de apanhar. Por quê? Porque quando criança eu já estava desperta e eu já via o mundo de outra forma. Eu já sabia que o mundo não era daquilo. Mas o que acontece? A gente vai crescendo e olhando, enxergando a lente com o mundo daqueles que são significativos que nos criam. Então, o processo de despertar espiritual, gente, ele não vai acontecer em todos os corpos se você não questionar minimamente qual é a lente que você usa para ver o mundo. E isso é uma coisa que naquela época eu não tinha consciência. Hoje eu tenho toda a consciência desses meus 7 anos de jornada de despertar espiritual. Para eu chegar aqui hoje e estar compartilhando isso com vocês. Esse foi o primeiro momento. Depois disso, quando a gente vai para a terapia, a gente abre a caixa de Pandora energeticamente, tá, gente? É um processo muito delicado, é um processo muito dolorido, mas é um processo que te liberta. E eu entrei e eu fiz 6 meses seguidos, né? Fiz 6 meses e falei, não, chega, me dá um tempo, né? E normalmente é assim mesmo que acontece, porque a gente mexe muito, tá, gente? Se vocês acham, eu não sei se você, quem tá aqui, se já fez terapia, se me conta. Mas quem já fez leitura de mapa comigo sabe que mexe, que em 2 horas eu abro a caixa de Pandora. Vocês imaginam 6 meses de terapia. É muita energia para acomodar de 32 anos. 32 não, vai, gente. Até os meus 12, vai de 20 anos. Até os meus 12 anos eu lembro como que eu enxergava a vida. Então, vocês imaginam, 20 anos em 6 meses. Bom, dei um tempo, né? Até dependendo do terapeuta, dependendo da linha, tudo. É recomendado que dê um tempo mesmo para poder acomodar tudo aquilo. Só que eu desinvestei de novo. É claro que assim, eu tinha um pouco mais de clareza de alguns comportamentos meus. Mas eu desinvestei de novo, entrei num outro relacionamento, me desgastei, levei um outro pé na bunda no outro ano, tipo, em abril do outro ano de 2019. Aí, nesse segundo pé na bunda, né, eu voltei de novo pra terapia. Aí eu tive força para me sustentar num processo terapêutico psicológico por mais 1 ano. Por quê? Porque eu vi que não bastava só eu me questionar, não bastava só eu ler, não bastava só... E eu já estava trabalhando com saúde mental, tá, gente? Eu comecei a trabalhar com saúde mental em 2011. Só que a gente acha que nunca tem nada com a gente, né? A gente acha que nunca tem nada com a gente acha que sempre tá tudo bem com a gente, né? A gente acha que assim, os pacientes de saúde mental que a gente atende, eles estão tão longe da gente que a gente não enxerga. Só que na verdade eles estão tão perto que depois que eu fui ter consciência disso.
E depois, aí eu passei por um outro relacionamento, que eu também levei um pé na bunda. Eu falei, mas porra, fiz tudo direitinho, fiz terapia, fiz isso, fiz aquilo, e ainda levei um pé na bunda? Tem alguma coisa errada aqui, né? O problema são os outros. Olha só, gente. O problema era ele. Ah, por causa disso. Falei, não. O problema não era ele. O que eu não estava enxergando em mim? Vai de novo na terapia. Fui melhorando. Só que o que aconteceu? Nesse processo, nesses 2 anos de processo psicoterápico, eu esqueci da minha parte espiritual. Eu esqueci, na verdade, do contexto espiritual no sentido... eu posso até dizer religioso, porque na época eu frequentava muito centro espírita, né? Eu fui criada no catolicismo, né? Mas dentro de casa, depois que eu fui crismada, eu sempre fui muito estimulada a procurar outras filosofias e religiões. E aí eu fui pro espiritismo com 15 anos. E nesses 2 anos que eu fiquei em terapia, eu esqueci completamente desse lado espiritual e esqueci completamente do processo empático que eu sempre fui, da pessoa empática que eu sempre fui. E aí, eu sempre tive distúrbio de sono. Eu sempre tive desafio para dormir. Eu sempre tive terrores noturnos, assim, escabrosos, assim, de acordar gritando, assim, a casa inteira ficar assustada com os meus gritos, com os meus pesadelos, com tudo isso. E eu fazendo terapia e não melhorava. Caramba, né? Não melhorava, porque eu me afastei do centro espírita. Aí eu comecei a negar exatamente a minha mediunidade. Eu fui para um lado do corpo mental e comecei a negar minha mediunidade. Falei, não quero mais isso. Não quero mais isso. Não quero mais minha mediunidade. Não quero parar com essa palhaçada. Não quero. Fechei. E fui seguindo minha vida, fui seguindo minhas coisas, né? Fui já tinha terminado mestrado, já estava indo pro doutorado, né? E fui seguindo a vida de terceira dimensão. Fui seguindo. E aí fui fazendo escolhas melhores em questão nos meus relacionamentos. Fui fazendo escolhas muito melhores. Isso me trouxe uma clareza muito grande aos 2 anos de terapia. E aí eu entrei num outro relacionamento que durou 2 anos e meio. Até eu levar um pé na bunda também nesse relacionamento. Vamos ver, não, nós estamos no 3º pé na bunda, gente. Estamos no 3º pé na bunda e eu ainda não me toquei do que eu vou contar pra vocês. Estamos no 3º pé na bunda. E aí... entrei nesse relacionamento bacana. A gente foi muito feliz. Aí aconteceu... em 2016, o meu corpo de luz começou a se religar. Em 2016. O processo que hoje muitos de vocês estão passando, o processo de hoje que a humanidade está passando, do religamento do corpo de luz e a reconexão com quem almamente vocês são, e todos os sintomas e tudo mais, eu passei em 2016. Continuava na terapia, tá, gente? Não esquece, eu continuava na terapia em 2016 ainda. Tava mais um ano, já tava fazendo 2 anos de terapia, hein? Tá com 2 anos.
E aí, só que vocês lembram também que eu tinha saído, né, da questão do centro espírita, tinha saído da parte espiritual e tudo mais. Eu já tava no doutorado em 2016, já tinha entrado no doutorado. Ou seja, o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa onde eu nunca tive dificuldade, desafio em, por exemplo, conseguir um emprego bom, entrar no processo seletivo de um concurso público, entrar numa carreira acadêmica, dar aula. Eu nunca tive desafio com isso. Para mim sempre foi só, eu estalava os dedos, acontecia. Ah, tem um processo seletivo de um concurso, vou lá, presto, passo. Ah, estão precisando de tal professor ali para essa matéria. Tá, eu levo lá meu currículo, às vezes não precisava nem levar o currículo, né? Só levar meu diploma da USP Ribeirão. Então, assim, eu nunca tive desafio com a questão de ter estrutura material. Eu tenho um Júpiter de casa 2, tá? Ou seja, eu tenho uma expansão material muito tranquila. Onde eu toco, vira ouro, basicamente. Então, eu sempre fui muito, muito tranquila em relação a conseguir emprego, em relação a me destacar, em relação a... Nunca tive desafio com isso, gente. Nunca, nunca mesmo. E por que eu tô falando isso? Porque eu fui demitida uma vez na minha vida. Na minha carreira profissional, eu fui demitida uma vez. Faz 17 anos que eu sou formada. Eu fui demitida uma vez. Uma vez. E nem essa demissão, que eu acho que aconteceu, sei lá, acho que em 2008, nem essa demissão foi o suficiente. Não mexeu comigo. É aquilo que eu falo pra vocês. Existem certas coisas que acontecem na nossa vida que elas não são suficientes para dar uma força de ignição pra gente começar a se questionar. Beleza, fui demitida aqui do Hospital das Clínicas daqui, que eu trabalhava, sei lá, fazia 5 anos. 2 meses seguintes eu já estava empregada lá na minha cidade. Ah, bati o carro, isso, aquilo. Então, assim, e qual que é o meu gatilho de força ígnea para o meu processo de despertar? É relacionamento. Então, cada um de nós, e isso o mapa astrológico, ele ajuda muito, tá? Existe um gatilho que é capaz de desencadear essa força ígnea. Energeticamente você muda de lugar e a sua mente começa a te questionar e te leva na busca de respostas. Tá? E aí, voltando. Nesse relacionamento que eu entrei em 2015, estava tudo muito confortável pra mim. Zona de conforto, assim, gente, total, assim, sabe? Tipo, nossa, tava um relacionamento maravilhoso, tava no doutorado, meu emprego público. Sabe aquela vidinha de terceira dimensão de família margarina? Era essa. Vocês imaginem eu nessa vidinha de margarina. Só que eu desejei essa vidinha de margarina doriana. Por quê? Porque eu queria experienciar um relacionamento totalmente diferente dos anteriores que eu já tinha experienciado. Então, o Senhor Universo foi lá e deu paleticinha. Como eu estava, então, dentro de uma zona de conforto e muito bem, muito bacana, o que aconteceu com o meu eu superior? Ele falou assim, então tá bom, então agora vamos te chacoalhar. Então, o meu corpo de luz, ele começou a querer se religar. Quando o nosso corpo de luz, que é na verdade o nosso eu superior, ou que na verdade é a nossa forma física, etérica, sutil, mas de outra dimensão, tá? Para ficar mais fácil de vocês imaginarem, né, existe uma forma física nossa sutil em outra dimensão, tá? A gente é uma cópia, nós somos uma holografia. E esse religamento de corpo de luz que a gente fala é a ativação das 10 fitas de DNA
que a terceira dimensão considera como junk, né? Como lixo. Porque, teoricamente, na nossa ciência só funcionam 2 fitas de DNA. Então, como eu estava, como o meu corpo mental, ele estava estável dentro daquele processo que eu já tinha conseguido alcançar, de sucesso dentro do processo psicoterápico, teve um trânsito no meu mapa que hoje eu sei que foi um trânsito astrológico no meu mapa, que começou a haver esse religamento. Que assim, pensa como se a gente fosse aqueles bonequinhos de ventrículo, tá, gente? Tem a gente aqui embaixo, aí saem 10 fiozinhos da gente para um boneco maior que é o nosso eu superior, tá? Então, esses canais, eles ficam entupidos ao longo da nossa existência. E o processo de despertar espiritual consiste em ir desentupindo esses canais do corpo de luz. Por isso que quando você desperta espiritualmente, você entra numa compreensão ampliada de 5ª dimensão, que você pega e se questiona e fala assim, gente, como que eu já fiz isso? Como que eu era assim? Como que eu me desgastava? Só que você faz essa reflexão no sentido de reflexão, não de crítica e julgamento consigo. Por isso, gente, que o despertar espiritual, ele não é um dia você dormir de um jeito e no outro dia você acordar iluminado. Já foi assim. Com alguns grandes mestres, isso já aconteceu por conta que o processo deles e o objetivo deles aqui era outro. Conosco, é necessário haver primeiro esse questionamento dos seus comportamentos, esse questionamento do que você está fazendo, ter, como é que eu vou dizer, esse gatilho de força ígnea, para você começar o processo dentro da sua mente, dentro do seu corpo mental, dentro do seu sistema de crença. A paz, a leveza, a alegria, a conexão espiritual com o teu superior vai vir depois, gente. Bem depois. Vai por mim, bem depois. Tá? E aí não adianta você ficar sentada meditando e desejando o despertar espiritual se você não começar o questionamento pelo teu próprio comportamento. Se você não começar a se questionar, qual é a lente que você usa para ver a vida? Qual é a lente que você recebeu? Essa lente que você recebeu faz sentido para você? Essa lente que você recebeu, esse óculos que você recebeu para ver a vida, ele tá te trazendo sofrimento? Quais são as suas emoções provenientes dessa forma com que você está enxergando a vida? É aí que você vai começar a ter despertar. É aí. Não é Namastê Hariom Good Vibes. Namastê meditando. Não é ignorando todo o teu conflito mental e todo o teu processo de comportamento que você se coloca em próprio sofrimento. Não é o outro, é você. O despertar espiritual, ele começa no questionamento mental. Bom, uma outra parte do processo de despertar espiritual, tá? É exatamente esse religamento do corpo de luz. E isso aconteceu comigo em 2016, tá? Em 2016, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Vão me contando aqui, que eu vi que entrou um monte de gente, mas o meu celular não mostrou, tá? Mário, Aline, Ivan, Tati... Aline, nossa, total. Cada dia uma descoberta. Ixi, gente. Aí. Bom, só que era muito interessante, porque hoje, eu relembrando esse meu relacionamento de final de 2015 até o comecinho de 2018...
A Thaís, muito sentido. Ai, que bom. Gente, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando aqui, tá? Porque às vezes eu desembesto a falar, vocês sabem. Olha só que interessante. A minha mente, presta atenção, a minha mente, ela estava totalmente confortável naquela situação que eu criei para mim. Eu não me machucava mais com a minha agressividade, no sentido de que eu não tinha mais explosões emocionais do tipo drama mexicano de novela. A Thaís, incluindo e o processo despertar pelos pés na bunda. Então, só que aí, gente, percebem que o processo de despertar, gente, ele sempre vai ser eterno, porque ele faz parte da lei da impermanência. Prestem bem atenção nisso. Escreve e bota na geladeira. O processo de despertar espiritual, ele faz parte energética da lei da impermanência. A minha mente, ela estava confortável com aquela situação, com aquele relacionamento, com tudo. Estava tudo encaixadinho na minha mente. Então, eu não me machucava mais com a minha própria agressividade, no sentido, gente, das explosões emocionais, né? Desse dramalhão de novela que a gente aprende que é o normal de um relacionamento e não é, tá? E não é. Drama, gente, drama não é normal, tá? Drama é um funcionamento de um sistema de crença baseado no medo. É isso que a gente foi criado na humanidade, tá? Dor é diferente de drama. Drama é a leitura da situação que você faz e você faz o que é uma overreacting. Você reage 10 mil vezes muito mais. Tá? Isso não tem nada a ver com a dor, tá? Não tem nada a ver. São coisas energeticamente diferentes, tá? Quem está com dor não faz drama. O drama, ele é uma construção mental energética do teu ego para te manter naquele sistema de crença daquela lente que você foi criado. Bom, olha a minha mente. Tava tudo bem, de boa, né? Ah, não tem drama. Tipo assim, gente, eu olhava pro meu parceiro, eu tinha reações, na verdade, eu tinha ações maduras, assim, do tipo de olhar pra... Gente, eu olhava pra ele, nas reações e explosões emocionais que ele tinha, ele parecia um adolescente. Eu me via nele. Eu me vi nele, pra vocês terem noção. E isso é uma parte muito importante do processo, porque quando você se reconhece no comportamento do outro, mas aquilo não faz mais parte de você, significa que energeticamente você conseguiu virar a chave. Sério, gente, eu via as minhas birrices, meus dramas, tudo nesse meu companheiro. Mas eu falava assim, não, eu tô aprendendo, eu pedi pra estar aqui nesse relacionamento, agora eu vou até o fim. Vou ficar porque eu vou aprender, porque eu quero aprender. Mas assim, eu fiquei de boa. Só que no fundo, a minha mente superior... E aí você começa a desdobrar, tá? Você começa a acessar a parte sutil dos seus corpos, tá? Você já começa a acessar... Então, eu já comecei a acessar uma outra vertente da minha mente. Aquela mente superior que está acoplada com o meu eu superior. Essa minha mente, que está acoplada com o meu eu superior, como a minha mente inferior, a minha mente de 3D, ela já estava organizada, eu já tinha passado por um processo energético de reorganização daquilo que inicialmente me levou para a terapia, a minha mente superior e meu eu superior começaram a ter um acesso para conversar comigo. E hoje eu me lembro que, gente, eu via tanta hora igual em 2016, tanta hora igual. Hoje, lembrando, eu tinha tanta sincronicidade de número, mas tanta... Eu sempre tive,
tá, gente? Eu sempre fui muito sincrônica com o número. Sempre. Só que é o que eu falei, né? Houve algum momento que a gente se desliga disso. Só que eu não entendia. Por quê? Porque a minha mente inferior ainda, tá? Ela estava conduzindo o rolê. Aí o que aconteceu? Num trânsito astrológico que eu tive, que foi... Eu não me lembro agora que trânsito que foi, tá, gente? Mas foi um trânsito astrológico muito forte no meu mapa em 2016. Eu acho que foi algum trânsito... Porque eu tenho sol de casa quase 5, 6, ali eu acho que foi um trânsito, não me lembro, enfim, não me lembro. O que aconteceu? Em julho de 2016 eu tive H1N1. Eu tive H1N1. Depois desse H1N1 eu nunca mais fui a mesma. Eu comecei a ter zumbido no ouvido, eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a ter muitos sintomas do religamento, na verdade, a desobstrução dos canais do corpo de luz. E aí eu fui seguindo o final de 2016. Oi, Aline. Ó, as duas Alines, a Aline Zendonade e a Aline Bruxinha. A Aline Galo. Eu vejo muito horário igual. Então, isso é uma sincronicidade. Isso é que você está num processo de despertar espiritual. Isso significa que você está conseguindo encaixar a tua mente inferior para a tua mente superior conversar com o teu eu superior. Tá? Ver horas iguais é um processo, significa que você está nesse caminho do processo de despertar espiritual. Tá? Quando eu tive o H1N1 em 2016, o meu corpo ele passou por um processo de modificação intracelular tão grande que eu comecei a fazer uma investigação diagnóstica, de hipótese diagnóstica médica de lúpus eritematoso. Para quem não é da área da saúde, tá? O lúpus, ele é uma doença autoimune sistêmica que ataca vários órgãos do corpo ao mesmo tempo. Porque eu comecei a ter sintomas em vários órgãos do meu corpo. Vários, gente. Vários. Eu tinha falta de ar, eu tinha dor no coração, eu tinha refluxo, eu tinha dor no abdômen, eu tinha um cansaço físico que não era meu, eu tinha hipoglicemia, deixa eu ver o que mais. Eu tinha tanta coisa, mas tanta coisa, que o médico clínico, ele falava assim: olha, Letícia, eu só tô te investigando porque eu sei que é você, porque eu sei que você não tá inventando nada. Porque o médico que fez minha investigação era meu amigo. Porque a gente não achava nada, gente. Não achava nada. Do ponto de vista da medicina, foram 4 meses investigando. 4 meses. Eu fiz até testagem hematológica para doenças hematológicas, tipo, rara, assim, sabe? Tipo... E nada. Pra quem não sabe, eu moro em Botucatu e aqui a gente tem o Hospital das Clínicas, tá? A gente tem faculdade de medicina aqui. Então, os residentes me adoravam picar, adoravam estudar meu caso, porque eu trazia sintomas compatíveis com lúpus e nada, gente. Isso foi 2016, tipo assim, foi uns 4 meses de 2016. Foi um trânsito, né, que começou em 2016. Agora que eu lembrei, foi Marte. Ele começou o trânsito dele na minha casa 5, ele começou ativando todas as minhas casas, daí ele passou por todo o meu mapa, né, casa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando ele entrou na casa 12, que é Leão, ele veio para o meu ascendente em Virgem. E quando ele completou o ciclo dele,
Sumiu. Não tinha mais nada. De uma semana para outra, assim, acordei sem sintoma nenhum, acordei sem nada. Falei, não, tá tudo bem. Gente, o que eu fazia? Aqueles testes de glicose, de GTT, aquelas coisas de tomar aqueles negócios que vocês não estão entendendo. Então, assim, foram 4, 5 meses fazendo uma investigação médica diagnóstica muito profunda mesmo aqui. Muito, muito, muito mesmo. E não foi comprovado nada. Aí, no começo de 2017, perto do meu aniversário... Calma, gente, não foi o pé na bunda. O pé na bunda foi em 2018. No começo de 2017, depois que passou toda essa investigação, depois que passou tudo isso, eu tive uma crise. Uma catarse emocional, aonde eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar. Foi um dia, acho que foi 2 dias antes do meu aniversário também. Não caiu também mais nenhum quadro na minha cabeça, tá, gente? Não caiu mais nada. Não atingiu mais nenhum chakra, tá? Foi só aquela vez em 2014, já tava de bom tamanho. E aí, em janeiro de fevereiro de 2017, que eu faço em fevereiro, eu acordei um dia muito esquisita com uma catarse emocional, uma angústia, um choro. E eu já tinha tido contato com um terapeuta holístico aqui da cidade e tudo, né? E aí eu liguei pra ele e falei assim, viu, escuta, você tem um horário, tá acontecendo isso comigo. Ele já tinha trazido umas palestras muito interessantes sobre coerência cardíaca, sobre multidimensionalidade, né? Sobre sintomas, sobre um monte de coisa, né? Como que a gente se reconecta com a gente, enfim. E aí ele foi a primeira pessoa que eu pensei. Daí ele me atendeu e aí eu comecei a fazer atendimento holístico. Aí eu comecei a fazer o atendimento em 2017 para o meu corpo espiritual, para o meu eu superior. Porque até então eu só tava na psicologia, né? Eu só tava no meu corpo mental. Eu só tava trabalhando questões de outra ordem. Então, em 2017, eu comecei esse realinhamento, essa limpeza. E foi quando eu comecei a ter contato com chakras, quando eu comecei a ter contato com toda essa outra vertente, né? Holística. Só que lembra, gente, a gente precisa ter a força para manter. Não é só a força ígnea para ir resolver. A coisa passou, né? Assentou, estabilizou toda minha energia. Ele me explicou um monte de coisa que hoje eu entendo, mas na época, tipo, pra mim era grego, assim, sabe? Tipo, coisa de chakra, energia, isso. Foi quando ele me deu o livro Os Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marcianic, que fala da família de luz e dos trabalhadores da luz. Foi em 2017 que esse terapeuta ele me deu. E eu li aquele livro, gente, eu não entendia bulhufas. E a Bárbara Marcianic, quem já leu esse livro sabe, né? Quem canalizou, quem ditou o livro para ela foram os pleiadianos. Eu sou uma pleiadiana. Eu não entendia bulhufa. E detalhe, tá, gente? Falando em livro, eu já tinha lido a Agenda Pleiadiana, tá? Da Bárbara Handiclaw, quando eu tinha 18 anos. Só que eu também não tinha entendido bulhufas. Bom, ele me deu esse livro, mas assim, guardado, gente. Mas por quê, gente? Por quê? Porque eu não estava na frequência para receber aquilo. Eu não estava no alinhamento frequencial para receber e lidar com aquelas informações que tinham naquele livro. Eu estava processando, eu estava no meu caminho, tá, gente? Eu estava indo no caminho. Eu já tinha melhorado muito de 2014. Muito. Muito, muito. Só que o que aconteceu? O meu eu superior estava vendo que aquele caminho que eu estava seguindo não era o caminho planejado por mim mesma, tá? Quando eu decidi encarnar.
Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter comportamentos que eu tinha no meu relacionamento de 2013. É como se eu tivesse regredido. E isso no caminho do despertar espiritual, ele acontece. Só que não é uma regressão. É uma memória condicionada que você ainda não limpou energeticamente. Você limpou superficial. Você não limpou energeticamente. Você acessa aquela memória ainda. E aí isso, né, esses comportamentos, enfim, culminaram, né, com o pé na bunda de 2018. No começo de 2018. Está no quarto pé na bunda, né? No quarto, gente. Eu já perdi as contas aqui do pé da bunda. Mas vocês perceberam que o ciclo, ele se repete. E aí isso tem a ver com a dinâmica do nosso mapa astrológico. Só que se a gente... E aí o processo de despertar espiritual, ele vem da tua capacidade de fazer esse insight e falar assim, caramba, de novo esse ciclo. Lembra, o processo de despertar espiritual, ele começa na mente, ele começa no questionamento. Aí, só que assim, foi o pé na bunda mais monstruoso que eu já tive na minha vida, gente. Na minha vida. Foi literalmente botada pra fora de casa. Só que esse pé na bunda também não caiu nenhum quadro na minha cabeça, não tive... Já falei, não aconteceu mais... Não teve, como é que fala? Não teve mais nenhum impacto físico em nenhum chakra meu, tá? Vocês podem ficar tranquilos. E nesse 2018, nesse começo de 2018, eu já estava no meio do processo seletivo para ir para o Canadá, para a bolsa de doutorado sanduíche no Canadá. Quando houve esse pé na bunda, foi mágica, gente. Aí sim foi mágica. Por quê? Porque eu já estava no meu processo, eu já estava alinhando os meus 4 corpos. Eu já estava alinhando o meu corpo espiritual, meu corpo mental, meu corpo emocional e o meu corpo físico e a terceira dimensão com a quinta dimensão. Aí começou a aparecer sincronicidade em tudo, até em sonho. E aí eu comecei a enxergar a vida. Aí sim, gente, aí foi, sabe? Sério, aí foi tipo assim, em 10 dias, eu literalmente dormi de um jeito e acordei de outro. Eu fiz assim, ó, puf! Oi mundo, oi. Por quê? Porque finalmente eu tinha conseguido tirar grande parte daquela lente que a minha avó, meu avô e a minha mãe tinham colocado em mim para enxergar o mundo. Lembra? A gente começou lá em 2014, eu tô em 2018, 4 anos. Só que o fato, ele só tomou a proporção ao qual está hoje foi quando eu pisei em Vancouver, no Canadá. No dia 18 de setembro de 2018. Por quê? Porque eu estava tendo um trânsito no meu mapa astrológico chamado retorno de Júpiter. E esse retorno de Júpiter, esse trânsito astrológico de Júpiter, ele é exatamente o trânsito energético quântico que te dá aquela virada de chave aonde você não volta para trás. Percebe? Porque até então eu tava patinando. Gente, ele tá... Nossa, o Instagram vai me cortar daqui. É só 1 hora de live, não sabia. Gente, vai cair, mas eu vou voltar.